Olá, estudante do nono ano! Neste vídeo, nós vamos falar um pouquinho sobre um conteúdo matemático chamado função. Uma noção, um iniciozinho do que é uma função matemática, tá? E é um conteúdo bem importante e você vai usá-lo e aplicá-lo em outras áreas de conhecimento também. Vamos ver como é uma função matemática. Vou perguntar para você. Qual o valor cobrado para abastecer o tanque de combustível de um automóvel? Depende. Vai colocar álcool, etanol, gasolina? Vai abastecer com o quê? E a quantidade de litros que vai ser abastecida? Então, depende. Mas depende de quê? Depende de outros fatores. Eu não sei o valor do combustível no momento, vai depender do valor do combustível do momento, eu não sei quantos litros eu vou abastecer, então vai depender da quantidade de litros, eu não sei qual combustível está sendo abastecido, então vai depender da quantidade, do tipo de combustível também. Também não sei o tamanho do tanque deste automóvel, então depende da quantidade de litros que cabe dentro desse tanque, né? Então, quando você tem envolvido numa pergunta uma resposta depende, ou você pensa depende, aí você já está estabelecendo uma noção de função na sua cabeça, tá? Depende, por exemplo, então do tipo e do valor do litro do combustível. Que combustível eu vou colocar, quantos litros eu vou colocar, quanto está esse combustível, tá vendo? Então são uma série de fatores que vão interferir na resposta final da minha pergunta inicial. Da quantidade de litros do tanque do automóvel também, se tem promoção, se não tem, se teve esse aumento, se não teve. Então tudo isso depende, são fatores que dependem e que influenciam na resposta final, tá? Da quantidade de valor pago a esse abastecimento, tá bom? Isso tudo estabelece aí para você uma noção de função, a ideia de ser uma função. Existe uma dependência entre coisas, entre informações. Na matemática, função é uma relação de dependência entre duas grandezas, na qual uma está em função da outra. Uma depende da outra para ser resolvida, tá? Então, para ser respondida essa situação, eu preciso de uma informação extra, adicional. Então, aí já começa a se estabelecer uma relação de dependência. Como poderão ser considerados mais que um valor, podemos organizá-los em uma tabela. Como assim mais que um valor? O nosso exemplo é abastecer o tanque de combustível de um automóvel. Nós falamos aqui do tamanho do tanque, do tipo do combustível, do valor do combustível, né? Então, esses são os valores que eu tenho a dependência, tá bom? Se o preço do litro da gasolina for 5,25 e 208, eu vou ter um valor pago, P, dependendo da quantidade de litros que eu for colocar. Estabelecendo aqui uma tabela, né? 1 litro, 5,21 vou pagar, porque aqui eu estou falando em reais. 5 litros, eu multipliquei o valor de 1 litro por 5, 10, 25, 42 litros, eu vou sempre multiplicar a quantidade de litros pelo valor, né, pelo preço cobrado por esse combustível. Logo, X litros, eu consigo estabelecer uma relação de dependência. Observando a tabela, percebemos que o valor pago depende da quantidade de litros, ou seja, o valor pago P é o valor do combustível, que no nosso exemplo é 5,208, vezes X, que é a quantidade de litros que eu vou abastecer. Tranquilo? O exemplo do abastecimento, então, do automóvel, vemos que o valor pago, P, depende da quantidade X de litros abastecidas. Temos duas variáveis envolvidas aí. Variável dependente, que é aquela que precisa de uma informação, que é o valor a ser pago, e a variável independente, que é aquela que fornece a informação numérica, né, que é a quantidade de litros. Conforme a quantidade de litros eu vou abastecer, é a quantidade de dinheiro ou quantidade de valor que eu vou pagar, certo? Neste vídeo, nós falamos um pouquinho sobre a ideia de função matemática, espero que você tenha gostado e até breve.